Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, assisti Mamonas Assassinas, o filme, e aqui eu vou fazer o favor pra vocês de não mencionar ninguém dessa obra. Eu realmente não fui atrás de direção, roteiro, produção, eu realmente não fui atrás porque não vale a pena. Depois reclamam, né? Depois querem reclamar do cinema nacional. É um filme tão patético, tão horroroso, tão escroto, que, sabe, desanima. Realmente desanima assistir um filme desse. Depois querem reclamar. Criticam o cinema nacional e tal. A gente sabe que tem artistas, né, diretores, atores competentes o suficiente para fazer coisas diferentes. Nós já vimos belíssimos filmes nacionais. Não precisa disso. Não precisa de um filme tão patético. Gente, é até difícil falar. É até difícil de explicar para vocês. Eu venho fazendo, né, algumas análises de filmes ultimamente, em que a gente vê filmes ruins, que é o que eu chamo do clickbait, né? São filmes ruins, são filmes mal desenvolvidos, são filmes feitos com o roteirinho lá de com pressa meramente para vender, e eles pegam atores interessantes, né? Então a gente vê muito isso na Netflix, a gente vê muito isso acontecer no cinema hollywoodiano, digamos assim. A gente vê bastante isso acontecer, né? Você vê uns filmes ali com o Chris Hemsworth, o Henry Cavill, o Jake Gyllenhaal. Coloquei aquele O Homem do Saco, Sam Claflin, atores que eu gosto, né? Você encontra atores e atrizes fazendo uns filmes assim que você fala, pô, eu gosto desse ator, eu gosto dessa atriz. Aí você vai e clica no filme e o filme é uma bosta. Mas a gente vê que o ator é bom. Nesse do Mamonas Assassinas, não dá pra elogiar absolutamente nada. Os atores. É difícil eu chegar aqui e falar isso. Com todo respeito. É difícil. Os atores são péssimos. A escolha do casting, a escolha do elenco pro filme, ela é igual ao filme, ela beira o ridículo. Eu vou falando pra vocês aqui, é até difícil fazer uma análise, uma crítica de um filme tão ridículo, tão ruim, em tudo. Não dá pra elogiar absolutamente nada no filme. Eu não tô brincando, gente. Não é brincadeira. O ator que faz o Dinho, ele lembra um pouco o Dinho quando ele tá fazendo as caras e bocas. Acho que é tudo isso que eu tenho pra falar do elenco. E os atores aí, não quero ser... Enfim, vamos lá. O filme, ele é absolutamente superficial e sem emoção. Ele é um dos filmes, se não for o pior filme... É que é difícil falar assim. Se não for o pior filme que eu já assisti, ele é um dos piores filmes que eu já assisti. E eu falo isso com facilidade, porque ele é altamente artificial. Ele não passa emoção nenhuma mediante uma história que a maioria dos brasileiros se emociona quando fala. Eu acho que todos os brasileiros, não sei, é difícil generalizar assim, mas eu acho que todos os brasileiros têm empatia. Se não gosta das músicas, o que eu acho difícil, tem carinho pela história e pelos Mamonas Assassinas. E pelos garotos. Que aconteceu aquela tragédia. Então, e esse filme nojento, ele não consegue passar absolutamente nada. Tem uma menção que o Dinho fazia uns bicos de gogoboy no filme, né? A gente conhece um pouco do Dinho, a gente sabe um pouco do Dinho. E o Dinho, ele é genial. Ele é um cara muito engraçado, piadista, genial. E o filme, cara, quando tem essa menção que ele fez uns bicos, né, tipo de gogoboy, sensualizando ali e tal... no filme as cenas são tão nojentas, são tão patéticas que ele aparece ali tirando sarro, brincando. Dá pra gente imaginar a proporção disso do que era pro Dinho, um verdadeiro artista, um compositor, ter que fazer esse tipo de coisa pra ganhar uma graninha. Só que o filme trata isso como... Não é nem piada. Se fosse piada, se fosse um filme de comédia, eu acho que seria menos mal. Seria menos catastrófico, menos trágico. Mas ele trata como se eles estivessem tudo bem. O filme, ele não vai em camada nenhuma. Os diálogos do filme, eles são completamente patéticos, rasos. Os diálogos parecem que eles foram feitos por uma criança de 5, 6 anos. Eu não tô brincando.
As interações é muito ruim, né? Todas as falas do filme e de como os Mamonas Assassinas se comportam. Porque é óbvio que eles eram piadistas, sarristas, mas eles eram caras sérios também, caras inteligentes. E o filme ele não aborda isso em momento nenhum. Eu tô até. Eu separei algumas coisas pra falar aqui, mas eu vou ter que falar antes. As mulheres, né, as namoradas, as ex-namoradas, as interações com as mulheres do filme é algo assim que dá vergonha. As mulheres que aparecem, né, que foram ex-namoradas, as namoradas atuais, as que eles casaram, parece que as mulheres não têm cérebro. Quem fez as falas das mulheres desse filme colocou elas sem cérebro. De tão inútil, incompetente que é o roteiro desse filme, a direção. As mulheres não têm cérebro. Quando eles estão falando, quando era pra ser emocionante, que eles estão falando com as famílias, né? Com os pais, com as mães, né? Com os entes queridos ali da dor de não conseguir, de no começo parecer ser uma babaquice e depois eles viram Mamonas Assassinas. A família deles também não tem cérebro. O pai, a mãe, da forma como foi colocado no filme, a família também não tem cérebro. É tudo muito mal desenhado, é tudo mal desenvolvido, é tudo muito babaca, é tudo muito pobre, é tudo muito raso e tudo muito superficial. Eu não tô brincando, gente. Pra quem assistiu o filme vai entender tudo o que eu tô falando. É uma coisa assim. Dá nojo, dá vontade de vomitar vendo esse filme. É tão patético que não deixa explicado direito a formação da banda. Mostra que o Dinho ali vai entrando na banda Utopia, né, que é o começo do Mamonas Assassinas, que depois eles mudam o nome. Mas não mostra. Tem bastante interação do Dinho com o Sérgio. Só que começa com o Sérgio não querendo falar com o Dinho. Tem uma briguinha, uma rusga no futebol. E aí o Sérgio não fala com o Dinho. Então a gente vê 2 ou 3 shows do Sérgio, o baterista, que era um dos principais da banda, não conversando com o Dinho. De tão inútil que é esse filme. Porque eles podem ter, né? No momento em que o Dinho chegou na banda, no momento em que eles estavam ali no começo da formação e tentando se vender, né? Vender os discos, tentando gravar o disco, na verdade, e fazendo toda a luta, toda a correria para juntar o dinheiro inicial, seja com o motoboy, sendo motoboy ou gogoboy, enfim. Pode ter tido um desentendimento do Dinho com o Sérgio ali. Só que isso aí não durou. Então, assim, é uma coisa, assim, é um filme absolutamente patético. Se eu falei pra vocês aqui no Homem com H que esse filme não valorizou o Ney, que aquele filme não valorizou o Ney Matogrosso, esse filme ele acabou com o Mamonas Assassinas. Ele expôs o Mamonas Assassinas e os meninos, que a gente tanto gosta, né, que a gente tanto ama, ao ridículo. Em um filme assim, desprezível. É um filme desprezível. As reações deles, eles são o tempo todo eles são colocados como babacas e debilóides, né? O tempo todo eles estão ali com o empresário deles, né? Que depois vira um empresário, que é um cara que ajudou muito eles, o rico. E só que o tempo inteiro eles são bobos, idiotas, e a gente sabe que eles eram sarristas, escrachados, essa era a pegada deles. Só que eles eram altamente batalhadores, inteligentes, compositores, o Dinho compunha. Letras absolutamente originais, mudaram a pegada deles, eles eram rock, mudaram a pegada, colocaram um rock sarcástico, esse rock sarrista e esculachado, com linguagem popular pra fazer sucesso, porque o rock deles não ia fazer sucesso. Então o filme assim, ele é uma coisa nojenta, nojenta. É muito ruim mesmo. O som, eu não sei o que eles fizeram. Eu não tô nem falando só da regravação das músicas, a mixagem do som. A mixagem do som, ela é uma coisa que, como se eu tivesse feito aqui. Ela é amadora, deveria ser proibido. Pra quem conheceu, nós brasileiros que conhecemos, que tivemos muito carinho pelo Mamonas Assassinas, deveria ser proibido replicar as músicas deles nesse nível que esse filme fez. E não só isso, eu não tô falando só da mixagem de som que eles não conseguiram fazer, né? Que é uma coisa assim absurda. A fala,
eu consigo classificar como uma dublagem. É um filme nacional que parece que ele foi dublado de tão ruim que é o som da fala normal dos atores. Eu nunca vi algo tão ruim. Parece que. Ó, vocês estão prestando atenção? Eu tô falando de um filme nacional que parece que é dublado. De tão artificial, de tão ruim que é tudo que foi feito nesse filme. É uma coisa assim absurda. Absurda, absurda. É tudo superficial, é tudo raso, não explica nada. Um filme que ele. A gente sabe todo o drama que o Dinho viveu. Tem um show. O Dinho e os Mamonas, né? Pra chegar lá. Tem um show emblemático que o Dinho tá com aquele, né? Com aquela. Sei lá, tipo uma cueca, um cuecão rosa. E ele dá uma extravasada, né? Que ele passa do ponto que ele se emociona, que ele fala, não, nada é impossível. Ninguém acreditava na gente, nós chegamos e tal. Então, é um filme bibliográfico que teria um potencial imenso para nós vermos todo o drama, toda a superação e toda a genialidade do que foram os Mamonas Assassinas que moram, que vivem nos nossos corações e que sempre que é mencionado, sempre que a gente escuta alguma música, sempre que lembra deles em algum lugar, em algum evento e conversando com amigos, parentes, em qualquer festinha de família, em qualquer churrasco, todo mundo tem um carinho extremo pelos Mamonas. Então, o que poderia um filme que poderia ter entrado, né, mostrado um lado do Mamonas muito mais profundo, muito mais interessante, né, uma pegada mais dramática e com humor também. Daria pra ter colocado um sarrinho, mas mostrando realmente tudo que foi a pegada dramática, um humor e a superação do Mamonas, teria a oportunidade para fazer um filme belíssimo. Só que aqui não é nenhuma crítica. Agora não é uma crítica a essa produção, a essa obra desse Mamonas Assassinas que foi feito. Isso que eu tô falando aqui, eles não têm competência. Tá? As pessoas que realizaram esse filme, que eu não vou olhar, eu não vou atrás. Quem realizou isso aí não tem a competência pra. Isso não é uma crítica, tá? Isso não é uma crítica. Eu criticaria profissionais sérios. Eu criticaria cineastas, né? Pra fazer toda essa. O que a gente esperava na história do Mamonas Assassinas. Essas pessoas que fizeram isso, eu não espero absolutamente nada de um filme tão ridículo, tão patético mesmo. Mas é isso aí, gente. Hoje foi isso aí. Valeu e até a próxima.